Hello, hello everybody. Paz a todos. Onde esta imagem chegar nos seus devidos fusos horários. É o caso do Diogo Piva, lá na Alemanha, que é um discípulo meu, que está lá como um businessman, um missionário. É o caso do Marcos Barbosa, um pastor amigo meu, na Espanha, está lá. É o caso do Dietrich, que é um amigo americano que conhecemos no tempo do Christ for the Nation, na missão Volante de Cristo, que está nos Estados Unidos. É o caso dos meus amigos de Atlanta, na América também. Um tempo atrás eu fiz uma entrevista com eles, falando sobre Praise and Worship. Foi fantástico. Saudação ao Dr. Valdo Bonfim, que é um discípulo meu que mora na Itália, é antropólogo renomado da Unesco, serve à ONU. Foi através dele que eu pude participar da Rio+20. Olha só, como o único brasileiro inserido em um grupo de italianos e europeus, enquanto sacerdote, não tinha nenhum outro brasileiro lá, só eu. O povo do Sul, Caio Jorge, o Caio Jorge acabou de chegar, o povo do Sul. Eu acabei de fazer uma referência a Caio Jorge, da minha humilde participação na Rio+20, comendo aqui um lanchinho, na Rio+20, através do Dr. Valdo Bonfim, um antropólogo amigo meu. Eu já inseri o Caio aqui. Eu anunciei hoje, Caio e amigos do Rio de Janeiro, do Nordeste, onde essa mídia chegará depois, do norte do Brasil, em Mato Grosso, nos dois Mato Grosso, no sul do Brasil também, os amigos do Paraná, Floripa, pastor Júnior Batista da Mais de Cristo, tantos outros, no país inteiro. Pessoal de Vila Velha, Edjan, paz, Edjan. Estou saudando aqui decentemente a todos. Pessoal do Espírito Santo, Colatina, Vila Velha, São Mateus, saudando a todos. Porque hoje eu quero, nesse compartilhamento, com a ajuda de vocês, podem ir colocando os textos aqui, meu irmão Edjan. Eu vou falar sobre os efeitos colaterais da presença de Deus na história. Vamos lá. Sem fraudes, sem mequetrepezinho, sem blefes com o Espírito Santo, sem fantasias, sem nada desses adereços e esses adicionais que estão feitos aí, longe do relativismo e do pós-modernismo e do consumismo banal. Me respeitem. Comecei nesse negócio simplesmente em 1979. A maioria esmagadora nem por aí estava. Só o Rebanhão começando, junto com o grupo S8. E lá em cima, em São Paulo, era o grupo Logos e Prisma. Então, dessa e Vencedores por Cristo, que é a minha escola, da PIB do Morumbi, Primeira Igreja Batista do Morumbi, Guilherme Kerneto, Nelson Bomilca e Paulo César do Logos. A esses eu deixo a minha deferência publicamente aqui para o Brasil. Ademar de Campos, meu mestre, um amigo que eu consulto o tempo todo. Vai vocês pensando, Ademar acabou de fazer 70 anos, estão chamando ele já de passado. Vai nessa aí, você, pós-moderninho. Eu sei que há um tempo junto a gente já sentou ouvindo Ademar. Hoje Ademar está obsoleto, né? É ruim. É ruim. O Bispo Bené Gomes, Carlinhos Félix, Pido Braconô. Faço menção a esses camisa 10. Léa Mendonça, Serginho Lopes.
faço menção desses nomes, entendeu? Faço menção do Paulo Levas Macalão, tantos hinos da harpa cristã. Jean, faço menção desses nomes. Bem, eu lhes prometi, no bom sentido, que eu conversaria sobre a presença de Deus. A Jossana Glessa, deixa eu dizer uma coisa no Brasil. A Jossana é minha filha, no si bemol, parida no meu ventre, no segunda às 8, na 28 de setembro, aqui em Vila Isabel, surgiu a Jossana. A água cristalina está... Meu coração swingueira. Eu, Natan Brito, da Band Voz, e Marcos Salomão, colocamos os olhos nessa menina e o pastor Tim. Disse, mas que garota é essa? Era a Jossana. Então, pegando o empréstimo do J. Neto, quando a Jossana chegou aqui, quando essa turma chegou aqui, a Jossana já estava. E no meio da igreja ela passeava. Então, eu faço boa deferência a Jossana, a Rose Nascimento, faço. A Shirley, faço deferência, Shirley. Veja bem, deixa eu ter aqui. Seleção de 82, é exatamente isso. A Silvia Alcides acabou de estar aqui vendo, Camila está aqui comigo. Vem cá, eu vou começar a pontuar porque eu não demorarei muito nesse compartilhamento. Os outros fazem live. Eu converso com o rebanho de Jesus. É outra praia. Os outros, não tem problema, fazem suas lives. Eu converso sobre a história. Ou vocês acham que eu, como compositor e cantor, ia passar o tempo aqui cantando? Deixa que os outros cantem. Não tenho nenhum problema com arrasto. O Caio sabe disso. Não tenho nenhum problema de visibilidade. Não é isso. As pessoas precisam seguir Jesus. E não é blefezinho, não. Eu vou começar com o meu acervo, o objeto. Efeitos colaterais da presença maciça de Deus na história é por conta de tudo que começou a acontecer no Brasil de 2018 para cá, com a abertura das plataformas digitais e redes de compartilhamento, onde essa nova tolerância de novos worshipeiros estão aí para todo quanto é lado. E ouvindo o Pedrinho do Rebanhão hoje, ele disse, Dom Living, é isso aí, as plataformas abriram, a turma tem habilidade, são rápidos, entendem da futricação ali das mídias e se hospedam e vão. Então, nada contra, só que algumas coisas, aliás, repara só, Jean, muita coisa sobre a presença de Deus não é contada. É como se a presença de Deus fosse um vestido, uma blusa, uma roupa que mudou, que perdeu o fio e o tecido. E daí precisou, então, vestir Jesus e vestir Deus de uma outra presença. Olha só. Olha a bizarrice do ser humano crente pós-moderno de tentar vestir Deus com uma outra presença. Porque a real e maciça presença adonaica de Yahvé, incineraria qualquer um, Caio. Então, Jean está dizendo, essa geração atual pouco restará daqui a 10 anos. Otimista você, eu não quero ser indolente nem insolente, mas eu dou 4. Eu dou 4. Beirando uma raspa no talo de 3 anos e meio. Para olharmos o cenário do Brasil, sobre aqueles que realmente propuseram no coração com esmero a combater
combater o bom combate. E não é o combate dos palcos. Daqui a pouco eu vou estar uma, oxalá. Mas o combate da preservação. Então vamos lá. Anotem vocês e espalhem esse compartilhamento. Primeiro, lembrem-se, eu só trabalho com os retrovisores. Eu não abro Bíblia para pregar sem retrovisor. Não abro Bíblia para pregar falando disso ou daquilo. Não. E nem falando de coisas melancólicas, fleumáticas, dos 5 pontos. O quarto ponto, número 3. O segundo ponto, número 9. Eu abro a Bíblia para futricar e fustigar, porque 1 Coríntios diz sobre as profundezas do Espírito. Eu detesto andar com água na canela, velho. Olho no lance, Caio. Então vamos lá. Efeitos colaterais da presença maciça e arrasante de Deus na história, que está sendo negado. Está sendo negado pelos worshipeiros, está sendo negado pelos futriqueiros de plantão das redes de compartilhamento, Insta, tudo isso não falam. Eles falam de uma roupinha linda, leve, cheirosa, de um Deusinho queridinho, de um Jesusinho tão querido, tão amigo, que nós somos nele, e que teteti, o fubazinho, o anguzinho de Jesus Cristinho. Opa, 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 olho no lance, como diz o Caio. Então deixa eu dizer. Primeiro efeito colateral da presença de Deus, Enos, filho de Sete. Anota lá. E espalhe para a tua turma lá no grupo de adoração e louvor, eu te peço. Enos foi o primeiro momento onde na planeta Terra se começou a invocar o nome do Senhor no mundo. Só que aquele era bem pior do que o Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Estocolmo, Oslo, junto, Sydney, Los Angeles. Era bem pior. Porque era um tempo dos Néfilins, pós-caído, era o tempo do pós-queda dos anjos. E pós-queda do homem também no Éden. No meio daquela balbúrdia, daquela convulsão, um rapaz chamado Enos, filho de Sete, começou a invocar a presença do Senhor. Era um UFC, era um tatame, era um MMA, porque de um lado, os descendentes dos anjos caídos, arrebentando aquela sociedade, aquela civilização, com todo tipo de magia, de encantos, entendendo? De sincretismos que já existia, de badernação, de violência humana, violência sexual, violência moral, o pau quebrava. E Enos decidiu e optou por invocar o nome do Senhor. Foi aquela presença que Enos invocava que afugentava as hostes, os infernos, os Néfilins, os Anakins, os Eumins e todos os outros gigantes e filhos dos homens caídos, deprovados, desde Enos no Gênesis até o tempo ali da Sodoma e Gomorra. Enos. Eu pergunto logo de cara, e Enos se tornou o primeiro intercessor. Que presença é essa que essa turma está propondo que não transforma os altares dos nossos cultos como altares de intercessão? Só de música. Deu rolo? É o primeiro rolo. Vem cá. Que presença é essa que não afugenta as hostes? Que presença é essa que não propõe um combate direto na cara de Satã? Que presença é essa que não separa filhos de desobediência para um lado e filhos da luz redimidos para o outro? Olha só, Júlio César Sampaio está aqui, Júlio. Estou te incluindo aqui, amigo. Tatiana, que presença é essa? Júlio César, que presença é essa, Djan? Porque nós temos muitos músicos aqui. Eu sou músico, sou compositor de respeito. Olha a minha inódia, vê se tem alguma heresia, vê se tem algum mais ou menos, como o Pedrinho Braconô diz do Rebanhão, vê se tem meias verdades na música do Davidson. Vê se tem uma
coisa que eu disse nos anos 80 e agora eu não digo mais. Não. O que eu disse nos anos 70 eu digo agora, o que eu digo nos anos 80 eu digo agora, o que eu disse nos anos 90 eu componho agora. Um ponto só, uma linha só, uma. Preste atenção vocês, compositores, autores, artistas e intérpretes. Sem blefes. Olha, aqui está, Júlio. Veja bem, tem gente entrando aqui, compartilhando, já está aqui. Muito bem. Enos é o primeiro sinal, pois a presença de Deus, entendam, a presença de Deus que não propõe, que não nos transforma em intercessores para o terceiro setor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na tal presença de Deus que não contempla o máximo, o total das coisas. É uma presença só para encher aquele culto da quarta, ou da terça, ou da quinta, do domingo, whatever. Lembrem, se tiverem alguma coisa, vocês falem, por favor, com Enos e se queixem com ele. Se queixem com ele. Segundo lugar, a presença de Deus. Efeitos colaterais da presença maciça de Deus. Deixa eu te dizer, Noé. Lembra que eu estou colocando os retrovisores, não estou dizendo nenhum pressuposto. Noé. Esse homem carregou a presença de Deus contra uma geração inteira. Me ajuda. Contra uma geração inteira. Contra toda uma civilização total. Durante 100 anos, fazendo a mesma coisa, pregando a mesma coisa, ministrando a mesma coisa, insistindo na mesma tese, falando do mesmo Deus, pregando a mesma justiça. Que presença é essa que não conduz essa turma de novos adoralistas para esse nicho, para esse eixo, para esse patamar? Tem alguma coisa mal contada, tem alguma coisa pessimamente mal entendida ou entendida pela metade do real e maciço poder que vem pela presença de Deus, que fez Noé construir um objeto chamado arca, um instrumento histórico. Peraí, se a presença de Deus não te leva a construir coisas históricas, você está fazendo o que com ela? É você mesmo, preletor. Você que canta. Está só disputando doutrina com outro para saber quem prega mais? Olha lá o que aconteceu lá nos Gideões agora. O pau quebrou, foi um esfarinhamento, um embordoamento, coisa horrível, escandalosa. Lembrem que a presença de Deus na vida de Noé deixou muitas marcas. E uma das marcas foi uma arca como símbolo mundial. Cuidado, hein? Cuidado que você pode, ao invés de uma arca, pode estar construindo um Titanic só para você, hein, pregador, artista. E se esse for o caso, irmão, não vai durar muito. Qualquer iceberg pode debelar esse negócio. Brasília já está preparando um monte de iceberg para bater nos nossos navios. Imagina a história onde é que vai ficar. Lembrem-se, eu estou lhes falando sobre os efeitos colaterais da presença de Deus na história. Abraão, vamos falar sobre Abraão. Primeiro lugar, primeiro efeito colateral, altares públicos. Abraão tinha alguma banda? Não. Abraão tinha alguma composição? Não. Abraão era pregador? Não. Abraão era batizado com espírito? Não, mas ele tinha espírito. Interessante ele não ter experimentado o poder do batismo, mas ele era muito mais batizado do que nós, do que essa geração que está aí. Tanto de pregadores, como de oradores, de bispos, apóstolos, pai-apóstolos, subapóstolos, de todo mundo. Sai em obediência à voz que ouviu, para um lugar desconhecido. Isso é efeito colateral do que a presença de Deus causa na vida de um homem.
muda o destino, a direção e a vida para sempre. Ah, ele sobe numa montanha para o seu próprio filho. O efeito colateral da presença de Deus te tira do marasmo, ô preletor, ô preletor, ô. O efeito colateral da presença de Deus te tira do marasmo. O Júlio César está dizendo, amigos, temos construtores de templos e animadores de palco, hoje em dia. Precisamos de Noés que construam, que consigam levar a sua família para a arca. Construir a arca na obediência, e hoje só constroem arcas para si mesmos, diz ele, presumo. Para a altivez, para o orgulho, teologia de prosperidade é a base de amém, irmão e aleluias. O Edjan está dizendo, igrejas ricas, povo pobre. Olha, uma das maldades, Edjan, Júlio César, que eu tenho mais observado, isso tudo está no meu livro, Entre Lobos, Cordeiros e Leões, lembram? Está tudo no meu livro. O pau tá quebrando, já estou sofrendo aí umas negocinho aí da turma. Não tô nem, não tô no, eu não estou nem aí para a turma da Jacuzzi, aqueles 14 caras que rodam o Brasil, vocês sabem. Porque não é como um pregoeiro da justiça, Jean, Júlio, Caio, é assim. Não dá para entender o tipo de pregação e de worshipismo nosso e de tanta coisa empírica onde não há justiça nos altares. Não existe justiça na maioria dos seus altares. Igrejas ricas, ovelhas pobres, igrejas ricas, povo pobre. Igreja rica, comunidade pobre, igreja rica, membro humilde pobre. Tem alguma falácia, alguma coisa mal contada no meio disso tudo. Tem. Tem porque, terminando a questão do Abraão, eles agiram com o poder da justiça. E não só o dito deles, mas Jesus acaba ali nos admoestando, olha, se a justiça de vocês, Caio, não exceder de fariseu, vocês não vão ter negócio comigo no céu. Pô, peraí. Jesus está dizendo que nós teremos encrencas lá em cima em relação à falta de prática de justiça. Não é se você deu cesta básica. Cesta básica é ação de justiça? Peraí. Distribuir cesta básica é o máximo do topo da justiça que a Bíblia exige de nós. Tem alguma coisa mal contada. Tem alguma coisa mal contada. Tem alguma coisa que não está indo bem. Veja bem, a escada de Jacó. Lembra, eu estou lhes falando sobre os efeitos colaterais da presença de Deus. Jacó, a visão de Jacó. A minha música com a pastora Fernanda fala sobre isso. E na visão da escada de Jacó, eu quero subir para lá, seja aqui o Sinai, o irmão, que seria se teu espírito descesse aqui? O que seria se os céus fendessem? O que seria? Aí eu completo. Eu diria, ai de mim. Se o Espírito descesse hoje no meio das igrejas, não era para neguinho branquinho ficar, oh, lindo, te amo. Cara, era pra gente desaparecer, velho. Era pra gente perder o rumo de casa. Era pra gente se estribuchar no altar de temor, de medo. Vamos falar sério. Sabe por quê? Lembra que eu estou lhes falando sobre os efeitos colaterais da presença maciça de Deus? Jacó, naquela visão lá que ele põe a pedra para dormir, pedra,
pedra hoje em dia. É, porque se Jacó fosse moderno, ele estaria no 5 estrelas em Oslo, estaria em Viena. Você... Cadeira, né? Jacó diz assim, ó, quão terrível é este lugar. O Senhor está aqui e eu não sabia, Caio. A ação de justiça é exercer o que Tiago diz. Eu vou chegar lá. Olha, o Caio tá ligado, junto com o Edjan aqui e o Marcelo. Quão terrível é esse lugar. Hoje, a badernação que se faz com a presença de Deus, a coisa empírica, a presença do Senhor, a presença de Deus se tornou uma coisa só meramente empírica. Ele está aqui, Jesus está aqui. É óbvio que Jesus está ali. Ele não é o dono da parada, não é o dono da igreja, não é o dono disso tudo. Ele vai estar onde? Como você está resumindo a presença de Deus nisso aí, cara? É isso mesmo. É isso mesmo. Jacó, ele emenda dizendo: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Quando eu era criança pequena em Barbacena, minha avó, Ruth Farias, quando cantava Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar, ó meu pai, Deus está nesse... Taquara rachada, neste lugar, o Espírito Santo me revela, meu Deus, que Deus está neste lugar. O quê? Irmão, o fogo lambia a igreja, eu ficava segurando na barra da minha avó, assim, na saia dela. Eu apertava o braço da minha avó de temor, meu, porque Deus está. E o cântico dizia: o Espírito Santo me revela que Deus está nesse. Esquece, velho. Preferem a presença dos Estados Unidos, mas negam a verdadeira presença. Não vou nem falar os nomes aqui. Não vou nem falar daqueles que já fujantaram para a América, porque estão lotados de encrenca até o fim e amaram o prêmio de Balaão. Não vem com essa, não. Ah, que o livro está nervosinho, eu nem entendo. Então, se Jacó disse quão terrível este lugar, é que a terribilidade da presença de Deus não está aparecendo mais. Edjan, a terribilidade, o emaciçamento da presença amedrontadora, temível de Deus, o rei Davi, temível é o teu nome. Hoje não, o Senhor acabou. O cara tá namorando 3, de prostituição, traindo mulher, num altar cheio de homossexual, boiolando no altar, cantando com microfone, sacudindo quadril, e tá tudo bem. Jesus está aqui, cantam pra caramba, cantam muito, afinados, mas sem o temor. Sacudindo os quadril, homens, mas sem o temor. Moças traindo seus pares, mas sem temor. Que presença é essa que não lambe a igreja? Que presença é essa que não causa terribilidade mais? Ele já está dizendo, hoje, até a Igreja Batista da Lagoinha se vendeu. Rapaz, tá aí na cara de todo. Rapaz, não vou nem lhe dizer o que eu recebi aqui. Eu faço parte de um grupo de sacerdotes, assim, austeros, né? Brinquedinho não. E a documentação que eu recebi aqui é bárbaro, é horrível, é feio, desse rapaz, o AV, né, das Valadanices. É a coisa terrível que eu não quero nem mencionar, nem nomenclaturar. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Samuel, lembre que eu estou lhes falando sobre efeitos colaterais da presença de Deus, a presença maciça de Deus na história. E olha como os cultos estão desconexos e o Brasil lambisgoiamente está levando isso no empiricismo, só no empírico. Mais nada, vá ladrões, é isso mesmo. Tá, a coisa está feia, a coisa está feia. Não vai dar para tapar o sol com peneira de ninguém. Não tem nenhum problema que os outros rejeitem esse vídeo meu. Cara, eu escapei da morte. Tem um sinal aqui, ó.
Eu vou dizer o texto do Paulo. Você, amigo, não me inquiete porque eu trago no corpo as marcas. Eu era para estar lá no reino da glória com o pastor Cláudio Claro, Janise, e a turma batendo pagode com Miriam lá. Acho que eu vou calar minha boca? Tá, não vou nada, não vou nada. Não tem problema que deixem de me gravar. Olha só que doideira, cara, que doideira, que isso. Então vamos lá. Samuel, um dos sinais da presença de Deus naquele menino era um garoto. Um dos sinais da presença de Deus é que ele protegeu a arca do Senhor. Entrou aqui o Ranulf. Ranulf é meu parceiro, um discípulo que Jesus me deu. Estou falando sobre os efeitos colaterais da presença de Deus. O que a presença propõe. E não é só sentir arrepio em culto, não. Tem alguma coisa, reitero, muito mal contada nesse simbolismo empírico da presença de Deus no worshipismo brasileiro. Ah, tem. Ah, tem. Tem porque Samuelzinho, o profeta Samuel, menino, ele protegia a lâmpada de Deus antes que a lâmpada do Senhor. Pastor, meu amigo. Fica aqui no ar comigo, meu amado. Ah, Vamos compartilhar tô aí, tá bom? quase Fica saindo, aqui no... quase saindo pro culto, ó. Isso. Pro Fica aqui no culto. ar comigo, tá? Fica aqui no ar acompanhando aqui para eu falar, tá bom? Ranulfi acabou Fala aí. de estar aqui comigo. Então vamos lá. Samuel guardava a lâmpada de Deus dentro da tenda do Senhor. Onde é que estava Ofni e Finéias? Fora da tenda, pintando os canecos com o altar de Deus. Então, Ranulf, veja bem, Ranulf, Denise Cerqueira, cara, lembrou. Enquanto Ofni e Finéias, James e Jambres bagunçavam o coreto, você vê que o relativismo não é da agora. O relativismo não é um instrumento da pós-modernidade só. Porque James e Jambres, Paulo dizia, e Datã, Coré, Abiron, Ofni e Finéias, lá atrás, eles já mesmificavam a presença de Deus, negociavam com a presença de Deus, terceirizavam com a presença de Deus, brincavam com a presença de Deus, flertavam com a presença de Deus e blefavam com a presença de Deus. Tanto é que coube a Samuel, menino novo, proteger Eli, guardar a tenda, proteger a lâmpada do Senhor antes que a lâmpada de Deus se apagasse dentro do templo do Senhor. Vocês estão de brincadeira. E aí a presença do Senhor não é mais colateral? Que isso? Como a presença de Deus não é mais colateral? Como? Já voltei aqui com o Ranulf já. Então, veja bem, a presença de Deus com o Samuel e a arca. Vamos falar, lembre que eu estou lhes compartilhando sobre efeitos colaterais, Caio, da presença de Deus, efeitos maciços, galvanizantes. Então conta aí, anotem, 14 cidades por onde a arca passou, ela causou um reboliço. Ranulf, 14 cidades por onde a arca de Deus passou, causou um grande e poderoso reboliço, Edjan. 14 cidades. Asdod, que é a faixa de Gaza, hoje lá, Mênfis, Ecrom, Gaza, Gati, Ascalon, Betel, Gilgal, por onde a arca de Deus, na casa de Abinadab, vou repetir, aonde a arca de Deus passou, Anufi, a arca de Deus causou um estardalhaço, porque ela conduzia à presença maciça e visceral de Deus. Tem alguma coisa mal contada, mal explicada nessa geração no Brasil em relação aos efeitos colaterais. Lembra, não estou falando da presença de Deus. Claro que ele é Emmanuel, Deus conosco. Não é disso. Não é disso. Eu estou falando da presença que lambe o templo, que enche a glória, que parte o altar no meio.
que arrebenta, que expulsa câncer. Porque hoje que é Brasil para Cristo, Deus é amor, lugares onde haviam milagres e prodígios já não tem mais, o que fizeram com a presença. Então, no tempo de Samuel, a arca de Deus arrebentou com os filisteus, cortou cabeça de Golias. Que presença é essa que esses worshipeiros estão falando? Que você sente meio arrepio no culto e acabou o negócio. Não está bem contada essa parada, não está. Salomão, lembre, eu estou lhes falando, comecei com Menos lá atrás. Passei pelo Enos, passei por Noé, passei por Abraão, passei por Jacó, só efeitos colaterais, galvanizantes, estrabólicos, poderosos, terríveis e temíveis. Opa, opa, Salomão, o que aconteceu dentro do templo quando ele orava? Eu estou só rememorizando o rebanho do Brasil. Estavam todos orando e Salomão clamando por dias. E de repente você sabe o que aconteceu. Não foi efeito colateral da presença de Deus, que entrou naquele lugar, a Shekinah, que é Shekinah, a glória, a fumaça e o fogo. Então vamos lá, vamos enumerar. A Shekinah, que é a glória, a fumaça, a glória e o fogo invadiram o templo. Falem para mim aqui, todos vocês, Edjan, Ranulf, Caio, Marcelo, o pessoal de João Pessoa que está aqui, onde é que nós estamos vendo esses 4 elementos sobrenaturais entrarem no culto hoje? Me esquece. Então, Salomão deixa para nós um recado. E o recado é, o que é uma interrogação? O que é que está acontecendo conosco que a presença de Deus tem sido minúscula e só contra gotas, só para como boneco inflável de posto de gasolina. Enche você no domingo e na terça e acabou. A cidade piorando, o estado piorando, o Brasil piorando, a rua piorando, as comunidades piorando, o ministério piorando, o chamado. Que presença, tem alguma coisa que não está certo nisso. Outra coisa, sobre Salomão, estou falando sobre os efeitos da presença. Lembrem-se, presença de Deus, nós sabemos que ele é Emmanuel presente. Não é isso, não é conforto nem consolo. Consolo não é isso. Eu estou falando do grande revival. Aquilo que a presença de Deus causa em cidades, em pessoas, em homens, em chamados, em ministérios, em altares. Os feiticeiros do tempo de Samuel, os macumbeiros, Edjan está falando aqui, cadê a unção? Tanto falam nisso. Não, é uma brincadeira o que estão fazendo. Os feiticeiros no tempo de Samuel era um moço. E os feiticeiros temiam a presença de Samuel. Passa. Eu desafio vocês. Manda um worshipeiro dessas meninas, desse menino, passar num centro de macumba e entrar. Oh, fala sério, fala sério. Fala sério. Fala sério. Não lembro o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, não. O problema é a falta de Bíblia na cabeça, no quengo dessa rapaziada. Lembra aquela turma que diziam, olha aí, Paulo e Silas, grandes astros, davam nomes de estrelas, de astros. Olha, ele é Júpiter, ele é Saturno. Paulo, vem cá, eu conheço Jesus, eu conheço. Quem são vocês? Era uma trole, era uma cambada de feiticeiros lá. Olha Samuel, olha o que os feiticeiros dizem, nós devemos respeitar Samuel. Hoje é o que os homens dizem de nós? Efeitos colaterais da presença de Deus galvanizou um templo. Ninguém saiu carregando pecado nas costas. Ninguém subia no altar com prostituição, com adultério, com zap cheio de foto obscena. Você tão de brincadeira. Ninguém estorvava no altar de Deus, porque Ofni, Finés e Nadab e Abiú foram lançar fogo estranho. Você sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com Nadab e Abiú. E Ofni e Finés,
Ó, vocês sabem o que aconteceu. Por isso que eu disse no início, colocar uma roupa hoje na presença de Deus, um linho lindo, com Paco Rabanne perfumado, para a presença ficar dócil. Tatinha da presença. Não queremos que ela nos consuma, Tatinha. Vamos ter uma presençazinha leve, branda. Ui, que conforto. Ai, tô saindo desse culto tão confortado. É claro, essa geração não quer bater de frente com o Iaverá. Não quer bater de frente com o fogo consumidor. O prejuízo seria bárbaro. A renúncia seria profunda. E iriam ter muitas perdas, muitos danos. Então, falta temor a Deus e mais consagração. Davi, lembra que eu estou falando sobre efeitos colaterais da presença de Davi. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Pardal encontrou casa andorinha em ninho, para si encontrei teus altares, Senhor. Meu, não me apartarei da tua presença nem da tua glória. O que aquele homem entendia? Ele entendia que a presença de Deus gerava coisas para o seu derredor, para o seu social. O Davi, ele foi, aprendam isso e memorizem. O Davi foi o primeiro autor da lei de inclusão no planeta. No planeta. No planeta. Não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu na Europa, não nasceu na OTAN, não nasceu na ONU, não nasceu na América, não nasceu no Brasil, não nasceu de lei nenhuma, de parlamento nenhum. Davi. Porque ele entendia que a presença de Deus era para abençoar povos, cultura, nações, etnias do mundo inteiro. A presença de Deus teria que alcançar pobres, viúvas, órfãos. Lembra das escrituras do Davi? Tu és o Deus do órfão, da viúva, do desamparado, do oprimido, do pobre. Tu és aquele que habita em trono altíssimo, mas habita com quebrantado de coração. Tá de brincadeira que esse negócio de presença de Deus parece um jeans. A presença de Deus entra vestida de jeans, de saia. Parece uma pessoa amena para te confortar. Para que você vai chegar lá, vai pagar sua duplicata na segunda. Vai com ela. Como se a presença de Deus fosse, sabe o quê? Um talismã, fosse uma bengala para a gente andar. Edjan, o que é isso, Edjan? Por favor. Então, é complicado para essa turma que prega e canta, e para os que compõem também, admitir que estão usufruindo do rei Davi, usufruindo da Bíblia, mas essa mesma geração não tem piedade dos órfãos, né? Estão de costas para a viúva. Vocês não lembram do que Jesus falou sobre o bom samaritano? Não lembro mais não? Isso não é presença? Aquela parábola, Ranulfo, para você que é pregador, estou aqui, é Jesus conversando, Edjan, obrigado, desculpem, é Jesus dizendo para aquela multidão que a parábola do semeador não é só para fazer bem espírita faz, fazer bem a gente dá muito mal às cestas. Tem uma comunidade que se outorga porque distribui cestas. Cara, é isso aí só. Entendi. Enquanto a parábola do bom samaritano, Jesus fala de ações externas para aquele que estava estendido no meio da rua, cheio de hematomas. Lembra do que ele disse, Edjan? Que passou o sacerdote de lado? Por quê? Sacerdote que não quer carregar a presença de Deus, ele jamais vai acudir um camarada caído no meio da calçada. Mas não vai nem a pau. Ainda mais num Brasil hoje aviltado por violências. Levitas, Jesus condena e admoesta na lata, na testa, os dois piores grupos da religião: sacerdotes, levitas, sacerdotes. E ele condena dizendo: esses caras passaram largo, passaram longe do que. Que presença é essa na sua música, cantor? Que presença é essa na sua composição, autor? Que presença é essa no seu altar, pregador? Que presença é essa na tua célula? Que não contempla mais o órfão, a viúvo, o desamparado, as entidades de classe, os vulneráveis,
do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, entendendo? Condenado sem noção, Deus tem misericórdia. É isso aí, Djan. Que isso? É verdade, Djan. É verdade. Ó, deixa eu bater nessa tecla aqui. A presença de Deus na vida do Davi fez com que ele abrisse os olhos para um grupo de vulneráveis, um nicho de vulneráveis, um nicho de carência. Olha as nossas comunidades no Rio de Janeiro. Eu disse numa live minha, por que que o Deus da Zona Sul, por que que o Deus do Leblon é diferente do Deus de Caxias? Por que que o Deus da Barra da Tijuca é diferente do Deus do Chapadão? Por que que o Deus de Ipanema é diferente do Deus de Paciência lá de Queimados? Por que que o Deus de Copacabana é diferente do Deus de Bom Jesus do Itabapuana? Tem alguma coisa atalhada, tem alguma apartheid provocada por essa presença de Deus que faz com que a igreja evite de cuidar dos bolsões de miséria, porque você imagina agora aqui comigo, imagine comigo aquele pobre aleijado da porta do templo de Atos, capítulo 3, que ficava ali, olha, pedindo esmola, ó, tá vendo como é que o cerco aperta? Estou falando de efeitos colaterais da presença de Deus. Por que que Paulo e o menino amigo dele passaram entrando na porta, o cara estava pedindo o que é que a presença de Deus causou ali, Ranulfo? Edchan, Caio, o que causou? Todinho? Todinho tá aqui, Todinho, Todd Best, Todinho. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em o nome de Jesus Nazareno, levanta e vai para tua casa. Era para o rapaz levantar e ir embora, Todinho, mas ao contrário, o menino levanta e os acompanha para dentro do templo. Olha só, eram dois líderes de ponta, recém-chegados da experiência de Atos dos Apóstolos. Vê lá. Eu estou falando dos efeitos colaterais da presença de Deus, sem blefes e sem flertar o intelecto de vocês. Lembra, esses dois meninos, Pedro e João, estavam indo para o templo. Eles tinham saído do cenáculo aqui, indo para o templo aqui. Na porta do templo era um bolsão de miséria. Eles encontram um mendigo, Todinho. E aí eles chegam para aquele rapaz e dizem, nós não temos nem ouro nem prata. Ponto número 1. Hoje, não precisa dizer, vocês já mataram a charada. Os caras, os protagonistas do neomodernismo estão cheios de prata e ouro. Não tem autoridade, eu duvido ir no Chapadão sem segurança, duvido. Duvido ir no Morro do Borel sem segurança, duvido. Claro que eu fiz muitas vezes, claro. Eu gerou Banda Fé, Banda e Voz, duvido. Um pastor nobre e cheiroso de Paco Rabanne, é daquele Raboque masto, cheiroso, de terno de linho, entrar com um sujeito amendigado, empodrecido, dado a mão para ele no meio da igreja e contar para a igreja, olha aqui, ó, acabou de se converter, viva, vamos beijar. Abraçava. Pois é. É um crime, pois os efeitos colaterais da presença, eu lhes falei, Caio, Ranulfo, eu lhe disse, Djan, o efeito colateral da presença de Deus fez Pedro e João entrarem com aquele mesmo Pentecoste que desceu, e o Pentecoste não foi desperdiçado. Eles entraram sem prata, sem ouro. Hoje os caras têm prata e ouro, mas não carregam essa arca para os vulneráveis. Não mesmo. Entraram com um menino, com um rapaz, pulando e saltando dentro do templo e o pau quebrou na celebração.
Esdras, na Praça da Pérsia, hoje é o Irã. Só lembrar vocês, ele sobe num pedaço de caixote. Ih, olha a pós-modernidade aí. Não, esse palco não serve para mim. Cara, moça, é isso mesmo, bicho. Não, esse som não me serve, esse palco não me agrada. Isso está mal passado. Não obedeceram o meu input. Não seguiram o meu play. Vem cá. O que o Esdras diz ao olhar para você lá de cima, tendo ele subido num caixote da Pérsia? E era a Pérsia. Não é porque não existia púlpito na Pérsia, não era o contrário. Cara. Você que não quer admitir. Ou está lendo a Bíblia, mas está lendo muito mal. Jairo Barbosa entrou. Você lê a Bíblia? Que Bíblia é essa que você lê? Que Bíblia é essa, você, cantor? Preletor, que Bíblia é essa que você está lendo? Artista, que Bíblia é essa que você está lendo? Compositor, que Bíblia é essa que você está lendo? Porque Esdras sobe num caixote não porque a Pérsia era miserável, era a maior praça de Suzã, que hoje é Teherã. Viu? Tome. E em cima daquele caixote, ele sobe e anuncia a Santa Torá. Quando ele lê a Torá, sabe o que acontece em toda a Pérsia? De longe, de longe, de longe. Guarda aí. Lembra, estou falando sobre efeitos colaterais da presença de Deus. Ele só abriu a Torá para ler. Quando ele abre, o texto diz que de longe se misturou um choro com júbilo, uivas de glória com quebrantamento de longe. Foi um arrebatamento. Eu moro na região dos lagos, em Cabo Frio. É como se da ponta de Maricá essa coisa ecoasse e o vento levasse esse negócio num supersônico iavético, um supersônico de Deus, Jairo, Edian. Vem comigo, Ranulfi. Num supersônico, Caio, sabe? Num jato, numa pressão. E da ponta de Saquarema, o Araruama, até o outro lado, em Rio das Ostras, todo mundo viesse de longe para reunir em Cabo Frio, onde eu estou em Búzios, porque Esdras estava em cima de um caixote lendo a Torá. Pô, você está de brincadeira, sacerdote? Você está de brincadeira, cantor? Você quer fraudar quem, quer enrolar quem, velho? Eu vou repetir. Você pode me esquartejar. Que Bíblia é essa que você está lendo, cara? Que vergonha. Que vergonha. Esse é o efeito colateral. Simeão no templo e Ana, antes da criança nascer na manjedoura. 97 anos. Simeão diz assim, agora o Senhor pode recolher o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação do Altíssimo. E pega a criança na mão e dá graça ali, Ranulfi, você que é pregador, pega a criança, Simeão com 93 anos, Ana com 87, quase 90, dentro do templo, velando pela casa do Senhor. O pastor Sandro está me atendendo aqui. Sandro Marreiros, eu não posso porque eu vou perder a live, vou dizer para ele. Se ele estiver ligado, ele assista. Se alguém aí dentre vocês, Caio ou Ranulfi, puder, Edjan, puder achar Sandro Marreiros, de Rio das Ostras, diz, entra na live porque o pastor Livingston mencionou você agora aqui. Corre. Então, Esdras, na Pérsia, Simeão, com 96 anos, zelando pelo mesmo templo, pelas mesmas coisas. Hoje, esses músicos se afastam. Olha aí os youtubers,
como estão se quebrando, se afastando do evangelho, evangelistas bebendo, voltando, preletores renomados pegam com um monte de mulheres fazendo uma algazarra, um atabolhamento, enquanto Simeão perseverou 97 anos no templo, Jairo. Para Kátia, você está aqui, Kátia. Efeitos colaterais da presença de Deus, e que eu estou dizendo na história, não tem nada a ver com essa presença que está aí de culto. Não está entendendo? Não tem. Não tem. Porque eu estou falando de coisas colaterais, do Deus temível, terrível, tremendo em louvores. Entendendo? Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E disso. Então, Simeão, o zelo pela casa de Deus. Quantas vezes esses artistas usam a casa de Deus só para ganhar grana? Eu estou cheio aqui da minha agenda de e-mails. Olha aqui como está lotada. Isso aqui são e-mails. O meu e-mail, do meu zap, está lotado de pastores e ministros do Brasil todo dizendo dos seus desapontamentos com o lado artístico de tanto abuso econômico que eles estão fazendo com o altar do Senhor. O caixote de Esdras não serviria mais, Edson. O caixote de Esdras não serviria mais para essa turma de Já. A pedra, se juntar a pedra de Jacó, onde ele debruçou a cabeça, o caixote de Esdras e o lugar carpido de Abraão e a montanha de Enos não serviria para essa gente, jamais, jamais, jamais. Atos 2 eu não vou nem mensurar aqui sobre efeitos colaterais, mas eu vou te dar uma pinta aqui, uma dicasinha. Júlio, Ranulf, Edjan e Jairo e Kátia. Veja bem, eu vou te dar uma dica sobre Atos 2. 95% do que está sendo pregado não tem mais a ver com Atos 2. Manda me ligar. Manda me ligar. Não tem coragem. Não. Não tem coragem. 95% do que está sendo palestrado hoje nos altares não tem mais a ver com Atos 2. É um Pentecoste estranho aí. É um subpentecoste. É um estranho Pentecoste. É um Pentecoste agregado, é um Pentecoste paralelo. Porque Atos 2, o que acontece? Você sabe, desce do céu, vento impetuoso, enche toda a casa, línguas como de fogo distribuídas. Só que não ficou no cenáculo não, velho. Pô, cenáculo o quê? Foi esparramado naquela região toda, de Antioquia até a saída ao sul de Cesareia do Filipos, cara. Você tá de brincadeira? Resumo disso? Resumo disso? Eu vou lhe dizer. 2 meninos, eu vou terminar aqui. 2 meninos, Felipe e Estevão. Guardem essa agora, vocês que estão aqui na live. Achem o pastor Sandro, de Rio das Ostras, numa rede, e diga para ele que eu estou aqui, se alguém puder. 2 meninos, 2 rapazes. Essa vai ser a minha próxima live, que eu não posso dizer tudo agora. Felipe, sai de dentro do cenáculo e vê Pedro pregando, 3.000 se convertem. Felipe é arrebatado, menino. Qual é a crise dessa rapaziada de worshipeiros agora, que é tudo novo, mas não tá nem aí para Felipe? Cacilda, que evangelho é esse, velho? Um bando de molengo-tengo. Jesus Cristinho, paz amadinhos, vamos abrir crônicas. Aqui está escrito que Jesus... Cara, qual a tua idade? 18 anos? 23 anos? Você é worshipeiro, 25 anos? 27 anos? Cara, você tinha que ler Atos dos Apóstolos. Não é possível. Não é possível. Escuta. Não é possível.
This is not possible. There is something strange, very strange with these new musicians. Tem alguma coisa estranha com esses músicos. Porque Felipe é arrebatador. Eu estou falando de efeitos colaterais da presença, não daquela que você diz, não, preletor, cantor e músico, artista, intérprete. Não é, viu? Não. Não me confunda, tá? Ah, e não me subestime também, beleza? Sem combinado? Dá. Felipe é arrebatado. Felipe é arrebatado. Os chipeiros universitários já. Ele é arrebatado ao sul, em Azoto, quase 39, 40 quilômetros de média, e aparece dentro de uma carruagem com o ministro da Receita Federal da África, para Candace. E ele lê, sabe o quê? Esse moço, o eunuco de Candace, estava lendo Isaías. E você falando da presença de Deus, que vai usar Beltrano. Você está falando sério mesmo, Edjan? Está entendendo, Edjan? Isaías é o mesmo livro que Jesus leu. É por isso que a crise dessa geração de agora, eu dizia para o Pedrinho Braconô, é a crise de Bíblia. Crise do conhecimento. The Revelations Crisis. Crise da revelação. Eles falam de um sobrenatural onde Deus não é terrível. Eles falam de um Pentecostes onde eles não são arremessados para as outras. Sério. Felipe faz a conversão e o batismo. E entenda, Felipe não era liderança. Felipe não era sacerdote. Mas ele lê Isaías, explica Isaías, vê um poça d'água, para a carruagem com uma princesa e um ministro da Fazenda, um secretário de Finanças, mostra a água, o cara vê a água e diz, rapaz, me ajuda a ser batizado. Acontece tudo, revelação, pregação, acontecimento, batismo, conversão, perdão de pecados, e o evangelho entrou na África através de um menino que estava dentro do cenário. E essa geração está falando para mim, para você, sobre a presença de Deus. Sério. Edjan, vamos falar sério aqui. Avisa a turma. Avisa a rapaziada. E aí, para eu terminar minha prosa, que eu não posso falar tudo do Felipe agora, tem Estevão. Então, tem Felipe aqui, tá bom? E Estevão aqui. Os dois são contemporâneos, meninos novos, Edjan. Ranulf, olha só, Edjan, acha que mal sabe que Isaías foi cerrado ao meio. Edjan. Pensa que Isaías é um menino do shopping. Tá de brincadeira, seu cambada de Palerma. Sabe por quê? Porque eu termino aqui. O efeito colateral da presença de Deus na vida de dois meninos foi assim. Um foi para a África e o outro morreu vendo a presença e a glória que foi Estevão. Eu vou repetir. Essa turma aí, Eupídio, não sei de onde, Pompeu, não sei de quê, Guedes, não sei do caramba. Fala sério, hein? Não me fraude e não me subestime também. Eu detesto ser subestimado. Vai lá, me procura no Insta e cai dentro, o chipeiro. Vem! Eu vou só chamar Estevão e Felipe para vocês, para conversar com vocês, porque eles eram páreo dessa ideia, tal qual a minha filha, Quincy Farias, 27 anos, era páreo. Vem, mas vem, porque
quê? Esse compartilhamento meu aqui, Edjan, Jairo, vai chegar em São Paulo, Mato Grosso, João Pessoa, Fortaleza, vai rodar um Brasil, vai rodar. Que assim seja. Efeitos colaterais da presença de Deus. Fez Estevão morrer apedrejado. Fez ele narrar. Olha só, Estevão narrou a história toda para uma cambada de religiosos. No final, ele morre cheio de hematomas de tanta pedrada que ele levou. Efeitos colaterais da presença de Deus. Enquanto Filipe, ele planta o evangelho em toda a África, como um rapaz novo. E o primeiro convertido dele foi exatamente 2 nomes da alta cúpula africana. Presta atenção, véi. Termino assim. Termino aqui agradecendo vocês que estiveram aqui compartilhando. Termino lhes pedindo que espalhem esse vídeo por tudo quanto é canto. Caio, Jairo, Edjan, Kátia, espalhem. Avisem os outros. Pegue esse vídeo, pode abrir para o Ministério de Louvor de vocês. Faça assim. Pegue esse vídeo, pode abrir lá. Pode dizer, pastor, eu estou com uma palavra, pastor Eli. Foi um seminário que ele deu num compartilhamento de live, pastor, sobre a presença de Deus, coisa que, pô, é ingresia pura. É pesado, é tonelau. É tonelau, é de tonelada. Pode abrir aqui para os músicos? Abre para os músicos. E se precisar, me chama. Pode me chamar. O meu número, eu mesmo que atendo. Não tem secretária que se dá conta, não. 022 999 647728. Pode ligar. Pastor Lírio, passei a tua live aqui, rapaz. Deu um chabu aqui na igreja, meu Deus. Eu vou lá. Ou pode reunir o grupo, eu converso com eles. Eu cobrar para pisar no teu altar? Alguém tem me confundido aí? Não, né? Acho bom, hein? Acho bom. Então me respeite. Vocês, worshipeiros. Eu já conversei com o Azar sobre isso, ele tem o mesmo pensamento. Ademar, mesmo pensamento. Tá, Bené Gomes, me respeite. Respeite quem primeiro aqui chegou. Então, eu agradeço esse compartilhamento, peço a Deus que vocês possam se levantar como guardiões. Isso está no meu livro, Guardiões da Presença, Guardiões da Arca, tá bom? Guardiões da Torá, guardiões, 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 guardiões. Deus abençoe. Foi um compartilhar. Peguem e espalhem essa mídia. Fiquem com Jesus já, tá? Geração de vencedores, essa de 82. Com certeza, tá doido, rapaz? Tá doido, com certeza, Djan. Rapaz, eu encontrei Paulo César do Grupo Logos. Encontrei Paulo César em Campina Grande. Eu estava vindo para casa de um pastor amigo meu e Paulo César estava com um ônibus do Grupo Logos, irmão. Sabe para onde eles iam? Estavam indo para Cajazeiras e para Esperança, que são cidades no interior da Paraíba. Depois iam terminar a viagem dele em Patos. Em Patos, que é no interior da Paraíba, no sertão. Choramos, nos abraçamos. Pô, não vou nem falar o resto. Seleção de 82. Não vou nem falar. Não vou nem falar. Edjan, Ranulf, Caio, Kátia, Jairo. Gratidão, tá bom? Eu estou lendo isso aqui, ó. Konstantin Noica é um psiquiatra russo, um psiquiatra turco que tem
descendência com a igreja de Esmirna. É um livro baseado em Miqueias e Ageu, sob a lambança que está sendo feito com esse evangelho paralelo e essa presença vestida de jeans. Não. Então fiquem com Jesus, perdoem, não precisam concordar com nada que eu mencionei, mas tem o seguinte: daqui no próximo mês estarei falando a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Muito obrigado. Aqui eu encerro agradecendo e lhes admirando em nome de Jesus. Fiquem com Jesus. Efeitos colaterais da presença maciça de Deus na história. Podem nominar? Façam assim, nominem efeitos colaterais da presença de Deus na história. Pastor Livingston Farias. Tá bom, Jean? Jesus abençoe, meu respeito a todos. Não fraudei vocês. E nem blefei com a santa doutrina. Não tô maluco, tá bom? Vou permanecer assim, já nadando contra as correntezas, remando contra a maré e andando na contramão. Para mim deu, tudo certinho. Eu venci uma morte, não vou encarar essa parada aí. É ruim de não, hein? Fiquem com Jesus. Um abraço a todos, meu respeito ao intelecto de cada um de vocês. Fica na paz.